O que irá acontecer na grande tribulação? Antes de começarmos essa poderosa mensagem profética, peço que você inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Assim iremos espalhar a luz da Palavra de Deus e revelar para todas as pessoas do tempo profético que já estamos vivendo. Hoje você vai ver algo que nunca viu em nenhum vídeo de escatologia. Eu estarei trazendo uma mensagem completa sobre tudo o que irá acontecer na grande tribulação, desde o seu início, passando pelo governo da besta, a geopolítica mundial, alinhada com a marca e com a imagem da besta, até os acontecimentos apocalípticos, do juízo de Deus com os 7 selos, 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. No final você terá total compreensão da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro e do início do milênio. A grande tribulação será o período mais sombrio da história humana. De acordo com a interpretação literal e fiel das Escrituras, ela começará logo após o arrebatamento da igreja. Aquela representada pela igreja fiel, a igreja de Filadélfia, a única das 7 igrejas de Apocalipse que não recebeu a repreensão do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse para o apóstolo João em Apocalipse 3,10: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Esse é o marco que separa o tempo da graça com o tempo do juízo. No arrebatamento, Cristo virá nas nuvens, mas de maneira invisível ao mundo, para buscar sua noiva pura e vigilante. Paulo descreve esse momento glorioso em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em um piscar de olhos, milhões desaparecerão da terra. O caos se espalhará. Aviões cairão, carros ficarão sem motoristas, os lares serão divididos. A mídia e os governos não conseguirão explicar o que aconteceu. Alguns irão atribuir esses acontecimentos com fenômenos paranormais, extraterrestres e outros a catástrofes naturais. Mas na verdade é que a noiva do Cordeiro, ela terá sido retirada da terra, escapando assim do momento da grande tribulação sobre toda a terra. Logo após o arrebatamento, o Espírito Santo, que hoje atua como força de contenção do mal, ele será retirado. 2 Tessalonicenses 2,7. É nesse momento que o anticristo se manifestará. Ele surgirá como um líder carismático, um pacificador global em meio ao colapso e o caos mundial. Ele é o cavaleiro branco do livro de Apocalipse, descrito em Apocalipse 6, versículo 2, simbolizando assim o falso Messias, com aparência de justiça, mas sem a verdade de Deus. O anticristo ele firmará um acordo de 7 anos com Israel. Daniel 9:27, prometendo paz e segurança. Esse tratado marcará o início oficial da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo experimentará uma aparente estabilidade. A economia será reorganizada, os sistemas políticos se unificarão e uma nova religião global buscará conciliar todas as crenças em nome da paz universal. Essa será apenas uma fachada para o governo de engano e do controle mundial. Enquanto isso, muitos que ficaram para trás irão reconhecer que ocorreu o arrebatamento. Muitos irão se arrepender e entregar suas vidas para Cristo. Mas agora sobre perseguição do governo mundial do anticristo. O mundo entrará no cumprimento das palavras de Jesus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, versículo 21. A partir da metade da grande tribulação, a máscara do anticristo cairá por terra. Ele romperá o tratado de paz com Israel e se assentará no terceiro templo em Jerusalém, e ele exigirá adoração mundial.
No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, confirmam que ele se exaltará sobre tudo que se chama Deus ou se adora. Na geopolítica mundial estará completamente reconfigurada. As nações terão perdido a sua soberania e o planeta será governado por uma estrutura central, o governo da besta, formado por 10 líderes regionais subordinados pelo anticristo. Essa união política e militar cumprirá a profecia de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 ao versículo 13, que fala de 10 reis que entregarão o poder à besta. Haverá também o falso profeta, que terá também uma posição de líder religioso mundial, unificando as religiões em torno de um culto ao anticristo. Ele fará sinais e prodígios, como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Será criada uma imagem da besta, possivelmente por meio de tecnologia avançada ou algum robô humanoide com inteligência artificial, e todos serão obrigados a adorá-la. Quem se recusar a adorar essa imagem será perseguido e morto. O sistema de controle econômico global será implementado através da marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Apocalipse 13, versículo 16. Essa marca representará a lealdade total ao sistema do anticristo. Muitos acreditam que pode ser um chip ou um código biométrico, ou uma tecnologia digital integrada ao corpo humano. Ao mesmo tempo, um sistema financeiro único, controlado por bancos centrais, de inteligência artificial. O dinheiro físico será eliminado e toda a movimentação financeira será por moedas digitais, utilizando a internet 5G. Para cumprir esse propósito, o controle militar policial será absoluto. Drones, câmeras, tecnologias de vigilância garantirão que nenhuma pessoa fuja do sistema. O falso profeta usará esse poder religioso e tecnológico para forçar a adoração global para a besta, proclamando uma falsa divindade universal. A religião verdadeira será proibida. Os cristãos que se converteram durante a tribulação, os chamados santos tribulacionais, eles serão caçados e todos mortos. Muitos perderão as suas vidas, mas receberão a coroa eterna, como diz Apocalipse 20, verso 4. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Enquanto o sistema da besta se fortalece, Deus começará de forma progressiva a também derramar os seus juízos sobre a terra. Esses juízos são divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo em Apocalipse capítulo 6, a sequência de juízos divinos começa. Os 4 cavaleiros simbolizam os estágios iniciais da destruição mundial. O cavaleiro branco representa o falso Cristo ou o próprio anticristo, representando todo o engano. O cavaleiro vermelho representa a guerra. O cavaleiro preto, a fome. O cavaleiro amarelo representa a morte, com total poder sobre a 4ª parte da terra. Depois vêm outros selos: o clamor dos mártires, o grande terremoto e os sinais cósmicos assustadores. Com o 7º selo aberto se abrem as 7 trombetas, que trazem desastres ainda mais severos. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. O mar se torna em sangue e os rios são contaminados. O sol, a lua e as estrelas, elas perdem a sua luz. Os demônios são libertos do abismo para atormentar os ímpios por 5 meses. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao versículo 5. As trombetas anunciam o juízo e também servem de advertência. Mas a maioria dos homens não se arrependerá, confirmando Apocalipse 9, verso 20. E os outros homens não se arrependeram das obras das suas mãos. Finalmente, com o toque da 7ª trombeta, inicia-se a fase mais intensa, as taças da ira de Deus. Elas são despejadas rapidamente e sem mistura de misericórdia. O primeiro flagelo dessa taça causa feridas dolorosas sobre as pessoas. O segundo e o terceiro transformam mares e rios em sangue. O quarto queima os homens com fogo solar.
O quinto mergulha o reino da besta em trevas, e o sexto prepara o caminho para a batalha do Armagedon. O sétimo traz o maior terremoto da história humana, destruindo cidades e ilhas inteiras. Apocalipse capítulo 16. Durante todo esse período haverá testemunhas de Deus, os 144 mil selados, que anunciarão o evangelho do reino, e as duas testemunhas em Jerusalém, que farão milagres e irão proclamar a verdade até serem mortas pela besta. Apocalipse capítulo 11. Mesmo em meio ao juízo, Deus continua oferecendo graça, chamando os homens ao arrependimento. Mas o mundo, dominado pelo engano e pela idolatria ao anticristo, se rebelará cada vez mais. O ponto máximo dessa rebelião acontecerá quando as nações se unirem para lutar contra o Cordeiro, na batalha do Armagedon. No final dos 7 anos da tribulação, o céu se abrirá e Cristo voltará em glória. Desta vez será visivelmente a todos. Apocalipse 19, verso 11. E assim descreve: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele não virá mais como cordeiro, mas como Rei dos reis e como Senhor dos senhores, acompanhado pelos santos glorificados, a igreja arrebatada antes da tribulação. Na batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta, eles serão derrotados e lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. Satanás ele será preso por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 2. O Senhor julgará as nações e estabelecerá o reino milenar de Cristo, onde ele reinará com toda a justiça sobre toda a terra. Durante esse milênio, Jerusalém será o centro espiritual e político do mundo. Haverá paz, prosperidade e restauração. As armas serão transformadas em instrumentos de trabalho. Isaías capítulo 2, verso 4. E a terra experimentará o governo perfeito de Deus. Antes disso acontecerão as bodas do Cordeiro, a celebração celestial entre Cristo e a sua noiva, a igreja glorificada, descrito em Apocalipse 19, verso 7. Isso é o cumprimento da promessa feita por Jesus, em João capítulo 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Assim o plano de Deus se completa. A igreja fiel é arrebatada antes da tribulação. Durante os 7 anos, os juízos se cumprem sobre todo o mundo, e ao final Cristo volta para reinar e restaurar todas as coisas. Depois do milênio haverá o juízo final, onde os mortos serão ressuscitados e julgados conforme as suas obras. Apocalipse 20, verso 11. E então virá a eternidade, novos céus, nova terra, onde habita toda a justiça. Apocalipse 21, verso 1. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. Se você chegou até aqui comigo, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Será um imenso prazer conhecê-los. E eu deixo uma pergunta para cada um de vocês. Vocês estão preparados para o arrebatamento da igreja e para a segunda vinda de Cristo? Se você estiver preparado para esse dia glorioso, deixe nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.